O futebol do Vasco se resume à bola cruzada pelo Piton para a cabeça do Ferretti. Vasco é isso. E tem jogadores que podem entregar mais, né? O Vasco entrou ontem num 4-4-2. Com o Cocão, o Matheus, no caso, o Hugo Moura, que são dois jogadores que não criam absolutamente nada, Paê, Coutinho, Emerson Rodrigues, jogando mais pelo lado direito, mais centralizado, e o Verratti. Era esse o time do Vasco. Você olha do meio para frente e você fala, cara, esse time tem qualidade. Pode entregar mais do que entregou. Mas o Vasco precisava ter contratado um zagueiro para jogar do lado do João Vitor. Tá jogando com o Maicon, né? E o Léo tá queimado, né? Exatamente. Agora o João Vitor tenha vacilado ontem. Sim. No primeiro tempo, quando ele pega uma bola, ele tenta fazer uma jogada, ele pede uma falta que não houve. E o São Paulo quase faz um gol ali. Agora, assim, outra coisa importante que aconteceu no jogo, a torcida aplaudiu o Zubeldia. E existe uma instabilidade interna, ninguém sabe se o Zubeldia vai ficar. Existe um ruído entre comissão técnica e diretoria, não tem nada a ver com os atletas. Mas eu acho que se o São Paulo conquista uma vaga para a Libertadores, além do apoio popular, fica muito difícil para a diretoria do São Paulo trocar o treinador. Eu acho que não tem que trocar, não. A não ser, aí entra um outro fator, Berna, que é o seguinte: seu Zubeldia, tudo bem com o senhor? Tudo tranquilo. É o seguinte, a partir de agora, esse clube aqui vai precisar reduzir o salário. Exatamente. Nós vamos passar por uma readequação aqui do ponto de vista financeiro. Essa é a ideia. Então. Exato. O elenco vai ser praticamente esse que você trabalhou na temporada. Nós poderemos aí trocar 3, 4 jogadores no máximo, mas nenhum medalhão. O senhor quer continuar nesse projeto? Quero, ok. O senhor não quer continuar nesse projeto? Não, não quero. Quero um time forte para brigar por título. Então não é aqui o seu lugar, muito obrigado. Todo mundo precisa estar consciente do momento que o São Paulo vai atravessar a partir de agora. Isso não, e assim, isso cabe também à diretoria, porque ela tem que ser transparente. Olha, nós não estamos contratando, mas ó, aqui, ó, nós estamos melhorando financeiramente quando está ficando saudável. Transparente, porque senão a torcida não abraça. O São Paulo esse ano, com o trabalho do Zubeldia, pelas peças que tem, merecia mais, Ivan? Eu gosto do trabalho dele, acho que o trabalho dele é bom, tá? Não é excepcional, é bom. Eu acho que ele deixou a desejar na Copa do Brasil. Na Libertadores, não. Mas aí também, ele não tem culpa que o Lucas Moura perde aquele gol contra o Galo, né? Mas ele demora pra mexer, né? Eu acho que o desempenho do São Paulo foi muito ruim nos dois jogos. O Galo não jogou. Foram 2 jogos horrorosos, né? Vamos lá. Botafogo, tá? Botafogo. São Paulo é engolido no primeiro tempo, ele muda a escalação para 3 zagueiros e é engolido pelo Botafogo, tá? E aí no intervalo ele muda a forma de o time jogar. Mas o campo pede ações vindas do banco. Ele vai lá e entrega isso para o São Paulo reage no jogo e até sai um pouco frustrado do Rio de Janeiro, né? Porque o Caleri perde um gol feito no segundo tempo. Sim. Beleza? E aí, no segundo jogo, o São Paulo, para mim, é melhor que o Botafogo em determinados momentos. O Botafogo foi melhor até os 25. Tem as principais oportunidades, porém os principais jogadores desperdiçam. E eles reconhecem isso. Então, assim, você acaba deixando o treinador de lado e fica olhando mais para os principais jogadores do time. Então, é esse o meu ponto. Contra o Botafogo. Contra o Atlético Mineiro, Bernardo, ali eu não posso excluir o fator esquerdo, né? Foi um dia depois, né? Eu não posso excluir isso. Primeiro jogo. Eu não posso excluir isso. Mas ali o campo falava, e aí, Zubeldia, faz alguma coisa. Não vai, não tá indo. Você vai esperar o quê? E as trocas não foram processadas e para mim ele deixou a desejar. E no jogo da volta a mesma coisa, ele insistiu, demorou para mexer e para mim o treinador poderia ter contribuído um pouquinho mais. Só na Copa do Brasil. Mas o fator esquerdo que você se refere, você acha que o time ficou abalado em função do que aconteceu? Eu acho que a morte acontece e no dia seguinte o São Paulo joga. Contra o Galo no mesmo Morumbi. No mesmo Morumbi. Eles voltam para o local da tragédia um dia depois da morte anunciada, sendo que os jogadores do São Paulo todos estavam comprometidos com a causa. Não faz sentido, né? A gente critica aqui a Conmebol, mas com razão, né? Vamos combinar que você não tem clima para fazer um jogo desse 24 horas depois de saber que um companheiro, um amigo, um jogador morreu ali
É absurdo, inacreditável. Tem muita coisa, a gente até comentava aqui fora do ar, tem muita coisa para falar sobre esse São Paulo, que ganhou do Vasco. Um dos melhores jogos do São Paulo na temporada. Concordo. São Paulo jogou muito ontem. Concordo. Eu falei aqui das fragilidades vascaínas, que não são poucas, mas o São Paulo jogou muito ontem. Jogou. E isso passa pelo jogo do Lucas, que o Lucas estava um capeta. Não, e o Lucas jogando pelo lado esquerdo. Aberto pelo lado esquerdo. Ele entrou com o Eric pelo lado direito, Luciano centralizado e o Lucas pelo lado esquerdo. O Lucas não fez um grande primeiro. O Luciano jogou bem no primeiro tempo. Primeiro tempo do Lucas, segundo tempo ele voou, né? O Eric jogou muito bem. E eu tenho uma pergunta para você. Quando é que vence o contrato do Rafinha? No final do ano. Não faz sentido renovar, né? O São Paulo tá tentando. Não faz o menor sentido. Ele e o Luiz Ainda mais uma política de boa governança financeira, né? Sim. Que é o que se propõe o São Paulo a partir do ano que vem. Não faz sentido. Né? Então, e assim, mais ainda, Berna, porque é mais pelo extracampo. Ele é um líder, ele segura muita gente lá dentro. Mas você pega um Igor Vinícius, por exemplo, que ficou muito tempo fora por lesão, né? Joga muito mais do que o Rafinha hoje. Acho que até um dos motivos pelos quais o São Paulo foi engolido pelo Botafogo... Eu concordo. Passa por aí. Também, sim. Com 3 zagueiros, você não pode botar o Rafinha pela direita. Ou você vai jogar com uma linha de 4. Exato. Você vai empurrar um lateral para lá para o Rafinha. O Rafinha não consegue Exato, mais ele já não tem mais essa capacidade. É um atleta importante que ajudou o São Paulo a conquistar a Copa do Brasil. Enfim, eu não vou discutir a capacidade, claro, evidentemente, assim. E ele realmente é um líder lá dentro, ele controla muita coisa. Ele ausente, ia para o vestiário, continuava ali firme e forte, ali conduzindo a rapaziada, ajudando o Zubeldia. O São Paulo tem apostado muito nisso. E o Luiz Gustavo, idem. Porque você vê, o São Paulo sofre uma goleada por 4-1 do Vasco. No primeiro turno. No primeiro turno. E o Luiz Gustavo vem a público para falar, se não tiver humildade, não vamos sair do lugar. Aquela frase chocou, de repente o São Paulo tem uma mudança, né? E aí o São Paulo deslancha novamente. Depois o São Paulo faz uma partida preguiçosa contra o Cuiabá, come uma feijoada e vai jogar. Toma 2-0. Toma 2-0. E aí o Luiz Gustavo vem a público para falar, é uma vergonha. E aí aquilo, como pode falar? E tal. E a mesma coisa, o Luiz Gustavo tem contrato até o final do ano, é veterano também, mas a direção está pedindo para ele ficar. Mas ele me parece ser mais útil hoje do que o Rafinha no campo. Estou falando exclusivamente das 4 linhas. Ali, tá? E assim, a gente não pode esquecer que o São Paulo, para a próxima temporada, que já vai ser obrigado a ficar numa camisa de força financeira, né? Ele já vai ganhar 2 reforços importantes. Pablo Maia e Alisson.